Mbappé e Vinícius Júnior são dois dos principais jogadores do Real Madrid hoje em dia e a relação entre eles foi tema de programa lá da Rádio Cadena Ser. O jornalista Anton Meana comentou aí que a imprensa quer forçar uma grande amizade que não existe. Inclusive ele falou que o clima entre ambos os jogadores não é dos melhores. Não são rivais, não são inimigos, não se odeiam, mas percebo que querem nos vender uma irmandade que não existe. A relação entre eles não está no seu melhor momento. Acho que isso prejudica o jogo da equipe. Contra o Rayo Vallecano, em que o time acabou sofrendo, houve várias ações que preferiram resolver sozinhos. Percebo no campo que não se procuram, não se encontram e não se associam como deveriam ser associados os dois melhores extremos do mundo. Lembrando vocês, né, que nos bastidores o Vinícius Júnior negocia uma renovação de contrato com o Real Madrid e por enquanto, né, o grande problema no acordo é justamente o valor de salário. De acordo com a imprensa espanhola, o brasileiro quer ganhar a mesma coisa que o Mbappé ganha hoje em dia e nesse momento o Florentino Pérez não estaria disposto a aumentar tanto assim o salário do Vinícius Júnior. Portanto, né, o Anton Meana deixou no ar, né, que isso daí poderia ser um dos problemas que fazem, né, com que a relação entre ambos os jogadores não é tão boa, não é das melhores. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muito mais coisa interessante. Bora falar sobre o jogo de ontem, Palmeiras e São Paulo e a grande polêmica do pênalti em Vitor Roque. Vou te falar sobre Paul Pogba, que a partir de hoje, terça-feira, está liberado para voltar a jogar futebol novamente. Bora conversar sobre tudo isso e muito mais. Só que antes eu queria te lembrar que hoje é dia de Liga dos Campeões. Teremos 4 jogos pela volta das oitavas de final. O Barcelona recebe o Benfica, Liverpool enfrenta o Paris Saint-Germain, Inter de Milão pega o Feyenoord e Leverkusen enfrenta o Bayern de Munique. Na semana passada, Paris Saint-Germain e Liverpool protagonizaram um dos melhores jogos que tivemos aí nessas oitavas da Champions. E hoje o jogo promete também ser pegado igual. A partida acontece lá no Anfield e eu quero te lembrar, né, que o Liverpool tem a vantagem do empate, já que venceu o primeiro jogo por 1-0, mas o Paris Saint-Germain promete ir pra cima e reverter esse placar. Na tua opinião, quem que vai passar de fase? Liverpool ou Paris Saint-Germain? Comenta aí, tá bom? E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem lá no Allianz Parque aconteceu a semifinal do Paulistão, onde o Palmeiras venceu São Paulo por 1-0 e carimbou a sua vaga na grande final. O único gol da partida saiu após pênalti de Arboleda em Vitor Roque, onde Rafael Veiga cobrou muito bem, estufando as redes de Rafael. Esse pênalti, no entanto, gerou bastante polêmica, já que o Vitor Roque acabou caindo até um pouco antes do contato com o jogador do São Paulo, e o VAR acabou não chamando o juiz para revisar o lance. Inclusive, depois da partida, Leonardo Gaciba, ex-árbitro e atual comentarista da ESPN, falou o seguinte: foi um contato natural do jogo que poderia ser evitado, não existe infração caracterizada. O árbitro de vídeo resolveu manter a decisão de campo pelo fato de existir contato físico, mas o Vitor Roque pula muito antes do contato físico e provoca esse contato. Depois do jogo, né, obviamente, não foi só o Gaciba que falou aí sobre esse pênalti, né, sobre o VAR não chamar pra revisar e tudo mais. Muita gente comentou sobre isso, tá? O PC de Oliveira, até o Marcão, ex-goleiro do Palmeiras, né, comentou aí que na opinião dele não foi pênalti. Ele atuou por muitos anos, né, ali na defesa como goleiro do Palmeiras, e ele falou que não foi pênalti, tá bom? Mas mesmo assim o pênalti foi marcado, o Rafael Veiga fez o gol e o Palmeiras avançou pra final. Depois do jogo, o presidente Júlio Casares estava pistola e falou o seguinte: onde que tava o VAR? Eles vieram? O São Paulo nunca chamou o Campeonato Paulista de Paulistinha, porque respeita, mas essa foi uma arbitragem pequena. O erro de hoje foi clamoroso. A novela de Thiago Maia, que envolve o Santos, Internacional e Flamengo, finalmente chegou a um fim no último fim de semana. Isso é porque a equipe da Vila Belmiro deu por encerradas as tratativas, e quem confirmou isso foi o próprio presidente Marcelo Teixeira, que falou o seguinte em entrevista ao programa Domingo Desportivo:
esportivo. Já antecipo que na questão de Thiago Maia pelo Santos está encerrada. Não temos mais nada que negociar, até pelo desgaste que tivemos na primeira negociação com o Internacional. Depois resolvemos com o Internacional e houve novas exigências do Flamengo. Acho que no caso Thiago Maia, por parte do Santos, está encerrada a negociação. Lembrando, né, que o Flamengo estava com medo de não receber o pagamento do Santos e exigiu novas garantias bancárias. Inclusive, né, eles queriam aí como garantia o contrato do Santos aí com a Globo, de transmissão e tudo mais. Mas obviamente o Peixe não quis ceder isso, né? Isso daí fez com que o time paulista desistisse da negociação. O Internacional então continua, né, com o Thiago Maia e de acordo com a jornalista Raíssa Simplício lá do Gol, o Colorado ainda deve ao Flamengo um total de 4.400.000 reais pelo jogador. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. O jovem Nico Paz, que jogava pelo Real Madrid Castilha, chegou ao Como em agosto do ano passado por apenas 6 milhões de euros. E lá o garoto tá sendo um dos destaques da equipe, onde até agora ele soma 6 gols e 5 assistências em 26 jogos. Inclusive, né, por conta disso, dois gigantes já estão na briga para contratá-lo na próxima janela. E por isso, dificilmente, ele vai permanecer no modesto Como. O Real Madrid tem uma cláusula de recompra fixada em contrato de apenas 9 milhões. E tudo indica que eles irão ativá-la em julho. Porém, isso não significa que o meia vai ficar na equipe de Ancelotti. Isso é porque a Inter de Milão quer contratar o jogador e já teve conversas com seu staff. Inclusive, o jornal Corriere dello Sport informou que Nico Paz já teria dado seu sim à equipe nerazzurri. O vice-presidente do clube, Javier Zanetti, já conversou aí com o staff do jogador e foi ele quem convenceu, né, o Nico Paz a vir para a Inter de Milão no meio do ano. Só que agora, né, a Inter tem que negociar o valor da compra junto ao Como e também vai ter que conversar com o Real Madrid, porque se o Real ativar essa cláusula de recompra, aí os merengues, obviamente, vão ter a decisão se irão vender o Nico Paz ou se vão aproveitá-lo na próxima temporada. Vamos ver o que é que vai acontecer. Na tua opinião, seria mais interessante pro Nico Paz voltar pro Real Madrid, onde vai ter uma baita concorrência no meio-campo, ou ir jogar lá na Internazionale? Comenta aí. A situação do Manchester United vai de mal a pior e agora o novo dono do clube, Sir Jim Ratcliffe, não teve papas na língua ao comentar sobre a situação da equipe. Não há mais dinheiro no clube e eu digo isso depois dos meus 300 milhões da compra. Mas em 3 ou 5 anos, o Manchester United será o clube mais lucrativo do mundo. Ainda estamos pagando por Antony, Casemiro, Onana, Højlund e Sancho. São coisas do passado, quer gostemos ou não. Herdamos e temos que lidar com elas. Por Sancho, que agora joga no Chelsea, nós pagamos metade do salário ainda e estamos pagando 17 milhões de libras para comprá-lo. Leva tempo para se afastar do passado para um novo lugar no futuro. Alguns jogadores não são bons o suficientes e outros provavelmente são pagos em excesso. Se eu realmente olhar o elenco que está disponível para Ruben, acho que ele está fazendo um trabalho realmente bom, sendo honesto. Ruben ficará conosco por muito tempo e já temos uma prévia do que ele pode produzir. Foi o que ele falou em entrevista ao programa The Overlap. O Sir Jim Ratcliffe falou aí que nos últimos 7 anos o Manchester só tem perdido grana atrás de grana e mesmo assim tem gastado muito dinheiro comprando jogadores que não correspondem em campo e pagando altos salários. Falou que os gastos estão absurdos lá, tá? Por isso que o clube hoje em dia não tem grana. Ele mesmo comentou, né? Vários jogadores o clube ainda tá pagando, Casemiro, Antony, Sancho e outros nomes também. Então a situação tá feia, mas segundo o Sir Jim Ratcliffe, daqui uns 3 ou 5 anos o Manchester vai ser o clube mais lucrativo do mundo. Paul Pogba está oficialmente liberado para voltar a jogar futebol, e isso porque hoje a punição por doping se encerrou. O jogador foi ligado a vários clubes
clubes nesses últimos meses, mas acabou ainda não acertando com nenhum e segue livre no mercado. Eu recebi propostas que não são muito interessantes, como jogar na Rússia, mas esse não é o meu objetivo, foi o que falou Pogba em janeiro. O francês atualmente está vivendo em Miami e vem compartilhando nas redes sociais a sua rotina de treinos para encontrar um novo clube e estar bem fisicamente. No próximo dia 15 de março, ele vai completar 32 anos e nesse momento seu principal objetivo é voltar à seleção francesa para disputar a Copa do Mundo de 2026. Pogba está vendo seu nome ser ligado ao Inter Miami para chegar como grande reforço para o Mundial de Clubes. E ele também foi sondado recentemente pelo diretor de futebol do Olympique de Marselha para chegar na próxima temporada. E vale a pena lembrar que o Pogba também foi sondado para chegar aqui no Brasil, né? Corinthians e Flamengo eram duas equipes interessadas no jogador. Bom, agora o cara tá livre oficialmente para voltar a jogar futebol e ele tá querendo muito isso, tá? Tanto é que ele tá treinando todos os dias, está muito bem fisicamente para quando for contratado já poder estrear. Vamos ver o que é que vai acontecer, já que a temporada europeia está chegando ao fim, né? Então provavelmente o Pogba vai esperar até o meio do ano para definir o seu novo clube. Na tua opinião, o Pogba ainda tem futebol para jogar nos gigantes europeus ou não? Qual seria um bom clube aí para o Pogba? Você queria ver ele jogando na Bundesliga, na La Liga, talvez na MLS, lá na Arábia, aqui no Brasil? Comenta aí, tá bom? Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Boa terça-feira para todo mundo, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.